Hoje é sexta-feira, dia de coluna de gastronomia. Aqui vamos falar hoje de cerveja lager. Com ele, Herbert Nunes. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Ale. Boa tarde, James. Boa tarde, comunidade radioquestense. Cerveja lager. O que é cerveja lager? Pois é, vamos lá. Muita gente, se a gente perguntasse, dá uma dica pra cerveja pro verão. Vai de lager. Lager é uma família de cervejas, não é um estilo. Existem vários estilos que estão dentro da família lager. Então, por exemplo, a gente conhece muito a IPA, que é uma India Pale Ale. A India Pale Ale faz parte da família das ales, que é outra família. A Pilsen, a Bock, a Dunkel, que eu trouxe uma, são cervejas que fazem parte da família lager. Que, na verdade, o que difere lager de ale? É o micro-organismo lá, o bichinho que faz a fermentação. O que faz a fermentação da lager é uma espécie e o que faz a fermentação da ale é outra espécie. E a história é interessante porque foi uma seleção natural que criou, entre aspas, a lager que diferenciou da ale. Até os anos aí 1400, no mundo só existia cerveja ale, que era meio que espontânea. A galera não sabia como é que funcionava a fermentação. Estava fazendo cerveja ali, uma cerveja estava quase pronta, eles pegavam a espuma e colocavam na outra que estava fazendo e ali os micro-organismos iam se multiplicando e você fazia a próxima leva e assim eram as ales. E o que acontece? Em uma região ali mais central, centro-norte da Alemanha, o pessoal começou a fazer uma cerveja que estava diferenciando das outras. Era uma cerveja que a cada produção ficava mais cristalina, mais clara, com uma espuma mais branquinha, mais bem formada. E aí, qual que era a diferença? Essas cervejas elas estavam ficando estocadas mais tempo, elas maturavam por mais tempo. Eles colocavam elas numas caves, numas grutas, nas encostas das montanhas. Porque lá eles faziam cerveja na época fria, que é de setembro a maio. E aí o que acontece? Nessas caves, nessas grutas, ela ficava mais tempo, mais fria e por mais tempo. Até a época de calor, elas ainda conservavam um pouquinho no frio. E aí isso foi fazendo uma seleção natural que aquelas leveduras funcionavam melhor no frio. Então a lager, a fermentação lager, é uma fermentação que ocorre a uma temperatura mais baixa. E aí como elas ficavam ali mais tempo maturando e tal, aquilo ali decantava mais, aí ela ficava mais cristalina e daí foram surgindo as cervejas lager. Então foi que meio que uma seleção natural. Lá em 1860, quando Pasteur foi estudar lá os micro-organismos, a fermentação, ele descobriu que se tratavam de espécies diferentes que tinham tido ali uma mutação, uma transformação de uma mesma origem, que foi ao longo do tempo. Então a lager veio disso, de uma cerveja que fermenta a temperatura mais baixa, mas foi para uma seleção natural. E o que acontece? Isso antes de existir Pilsen, já existia lager. Nos anos 1600, 1700, já tinha essa cerveja lager que começou a ser repetida. Ela começou a ser copiada no sul da Alemanha, na região de Munique, e aí ficou famosa e tal. Inclusive a Dunkel é uma cerveja escura, que é lager, que é dessa região do sul da Alemanha, que apareceu antes da Pilsen. E aí quando foi lá em 1840, mais ou menos, que surgiu a Pilsen, que ficou famosa e que ganhou o mundo. Aí a lager ficou famosa no mundo inteiro. E por que a Pilsen ficou famosa? Aquela história, foi a primeira cerveja mais clara que foi feita e tal. E aí, qual que é a sugestão assim, que tem a ver com calor, com verão? Elas são cervejas de teor alcoólico mais baixo, elas têm um sabor mais limpo, que a gente fala. Então ela tem uma característica muito do cereal, muito do lúpulo, não é aquela cerveja muito frutada, muito adocicada. E elas têm muita formação de espuma, são mais carbonatadas, então elas são bem mais refrescantes. Então por isso que elas são indicadas, são mais leves, não é aquela cerveja densa, igual aquelas belgas que a gente já experimentou, aquelas ales belgas, Sim. que são densas, elas são mais leves. São mais parecidas com o que a gente toma normalmente aí nos botecos da vida, né? Nos bares da vida, né? E o que a gente conhece hoje como lager puro malte, nada mais é que uma derivação que veio da Pilsen, né? Nos Estados Unidos eles criaram as American Lager e as Premium Lager, que são ainda mais suaves do que a Pilsen, e aí essa característica de ser boa para o verão, boa para os dias quentes. Aí eu trouxe a Dunkel, que é da Krug, que é uma lager escura, que apesar de ser escura, não é aquela cerveja, cerveja de inverno. Pesadona, não né? Exatamente. Ela tem um teor alcoólico baixo, ela não é muito amarga, ela tem aquele gostinho de tosta do cereal e não é muito amarga. E tem também essa aqui da Capa Preta, que é uma lager da latinha. Deixa aqui mesmo? Sim. Que é uma lager da cervejaria Capa Preta, que é aqui de Nova Lima também. Que é uma cervejinha puro malte muito saborosa, excelente também para dias quentes. Aí eu queria pedir a Amanda também para passar uma foto que eu trouxe, que a galera da Hog Beer, lá de Contagem, eles até mandaram mensagem aqui. Eles têm uma Amber Lager, eles são ouvintes do Radiocast. Vou mandar um abraço pro Cleiton, Um abraço para você. Cervejaria nova lá de Contagem. A Amber Lager, e olha que legal, ela chama Século XIII, que é homenagem à época que começou a usar lúpulo na cerveja. Que legal.
Foi e lá no século XIII que eles descobriram aí esse uso do lúpulo como Como é que chama a cervejaria? Hog Beer. Hog Beer. H-O-O-G. Hog Beer. Lá de Contagem, uma cervejaria nova lá. Que também, essa aí é aquela pegada da Amber Lager, é aquela Viena Lager, é uma cerveja mais acobreada, ela não é tão escura, um pouquinho gosto de caramelo. São cervejas ótimas para churrasco, nós estamos... É isso que eu ia perguntar. Bom pra quê? Dias quentes chegando. A Dunkel vai para uma carne de boi mais tostadinha. A Premium Lager, essa Lager da capa preta, para um franguinho, um coração. A Amber Lager vai para uma carne de porco, churrasquinho, sensacional. Todas as 3 a gente acha em Belo Horizonte normalmente. Fácil. A Hog Beer tem que fazer contato com eles. Eles mandam entregar aqui em BH. Ela ainda não tá no Contato, supermercado. eles têm Instagram? Instagram, @hog... Eu não sei se é @hog Beer, mas se procurar no Instagram... Hog Beer com H. H-O-O-G. No Instagram você acha eles, dá pra pedir. Inclusive eles fornecem evento, barril para evento, chopp e tal. Bem bacana. E as outras acha no supermercado. Super Normal, fácil de achar. Tranquilo. Qualquer dúvida também tem o Combina com Cerveja. Exatamente, @combina com cerveja, as dicas estão lá. Tem matéria no portal, história completa, detalhada. Fizemos um texto bem legal e está no portal da 98.